Hello people, aqui é Anderson Oliveira e vamos dar continuidade ao nosso curso de como pensar. E hoje eu quero trazer um conhecimento é até assim um exemplo para a gente de como pensar de um personagem chamado José do Egito. Para quem nunca ouviu falar, ele foi filho de Jacó, também chamado de Israel. Israel foi filho de Isaac, que foi filho de Abraão, que é conhecido como o pai das 3 maiores religiões do mundo. E esse homem, José, ele era um de 12 irmãos, era o filho preferido do pai, e por conta disso os outros irmãos eles tinham ciúmes desse filho de José. E José, em uma determinada ocasião, não uma, mas 2 ou talvez até mais, ele teve um sonho, e um desses sonhos ele sonhava que ele era uma estrela, como um sol, e a sua família, seus pais, seus irmãos, eram outras estrelas que ficavam ao redor, mas ele era a estrela principal. E depois ele conta isso para toda a família. Depois ele conta um outro sonho que ele teve, e aquilo impregnou no coração dele de que ele era e também todas as pessoas da sua família eram feixes, ramos de trigo, feixes, né, de trigo, e eles estavam um ao lado do outro. Porém, todos os feixes de trigo se curvavam diante de José, diante do feixe de José, e aquilo, eu imagino José contando com tanta alegria, né, contando com um sentimento assim tão forte, tão gostoso, tão prazeroso, e com tanta alegria em poder contar aquilo para sua família, para as pessoas que estavam ao redor dele, as pessoas que ele amava. E aquilo foi algo tão forte, aquele desejo dele. Ele entendeu que ele tinha nascido para governar, ele entendeu que ele seria alguém relevante, alguém importante, e que ele tinha um papel na Terra que era um papel de governo. E aquilo ficou impregnado dentro dele como uma certeza de que ele iria viver aquele sonho, que ele iria viver aquele propósito. E ali aquele pensamento, com certeza, era mais forte do que tudo, né? Aquele desejo de aquele sonho realizado dentro dele já estava realizado. E para quem não sabe, a primeira dificuldade que José viveu foi que os seus irmãos queriam matá-lo e colocaram ele dentro de um poço, jogaram ele no fundo do poço, e depois de jogar ele no fundo do poço, resolveram não matar mais ele, mas vendê-lo como escravo. E aí eu já fico imaginando, poxa, como que José, depois de ter aquele sonho, aquela ideia, aquele desejo tão forte de ter governo, não para que governo de prejudicar, de ser um tirano, de se aproveitar de ninguém, mas de ter um governo que pudesse abençoar as pessoas que estavam perto dele, ajudar as pessoas. Mas ele não foi compreendido, né? E seus irmãos então quiseram matá-lo, né? Jogando ele no fundo do poço. Mas mesmo assim, aquela situação, aquela circunstância negativa, muito negativa, e talvez você possa até estar vivendo uma circunstância hoje parecida, de estar no fundo de poço sentimental, financeiro, profissional, com a família, eu não sei. E isso muitas vezes quer nos levar a pensar coisas negativas, né? Eu imagino que pode José, ele naquela hora ter falado: aquilo tudo que eu desejei, aquilo tudo que eu sonhei,
era mentira, não serve para nada, não vai acontecer. Talvez tenha entrado esse pensamento nele, mas eu acho que não durou muito tempo. Logo ele se voltou para aquele pensamento, ele não deixou o lado negativo da circunstância externa, porque eu não posso ficar pensando pelo exterior, nós temos que pensar pelo interior. Então, dentro dele, ele já era aquilo que ele enxergava ser, e porque ele já era o que enxergava ser, as circunstâncias externas, o que falavam ao redor dele, não eram mais fortes do que o que estava dentro do interior dele, do que estava dentro da mente dele, interiorizado, e que com sentimento, né? Lembra, pensamento gera sentimento, gera ação, gera resultado. Então, o sentimento que ele tinha da certeza, né? O sentimento de fé, somado a essa convicção, fazia com que as coisas, os pensamentos externos, palavras que vinham das pessoas, ideias exteriores, não contaminavam dentro dele o seu pensamento de governar, o seu propósito de ser bem-sucedido e de poder ajudar as pessoas. Então, fica aí um exemplo para nós mesmos de que nós realmente podemos permanecer com os nossos pensamentos positivos a despeito das dificuldades, das situações que a gente pode passar. Vai passar, não vai ficar. Quem vai ficar é o teu propósito, é o teu sonho, é o teu desejo, porque você internalizou de uma maneira muito forte e já enxergou. José já enxergava governando, ele já se via com certeza governando uma terra, e não foi diferente. Ele, passados cerca de 13 anos, ele era o governador do país mais desenvolvido da época, que era o Egito, e ele praticamente mandava em tudo, porque ele foi fiel, ele foi firme, ele foi persistente naquilo que era o seu propósito, o seu desejo, e nem o fundo do poço e nem outras situações que ele teve tirou essa convicção, essa fé, essa certeza, esse pensamento afirmativo do coração dele. Então guarda esse exemplo para que a gente possa fazer igual, e certamente vamos ter os mesmos resultados e vamos ter governo da nossa própria vida em primeiro lugar e governo aonde a gente estiver também. Deus te abençoe, paz, sucesso, tchau, tchau. Até a próxima aula, hein?